boa tarde pra vocês. Terçou e terçou em grande estilo. Max, estou com você, me dá esse hino. Tô contigo, Max. Tá aí, terça de Champions League. Edson Matoso do meu lado. Matoso, boa tarde pra você. Você já torceu pra algum time da Europa? Tem algum que você gosta? Já. Quando eu era garoto, eu gostava do time chamado Honvéd, da Hungria. Mas, gente, é um negócio, né? A Hungria era, mas era um time gigante, de muitos valores. Aí eu passei a curtir Milan e Inter de Milão, aqueles clássicos, Benfica de Portugal. Tá entendendo? Bacana. Eu comecei a gostar de futebol assistindo Ronaldinho Gaúcho jogar no Barcelona, mas depois meu pai me prometeu deserdar se eu não torcesse pro Bayern de Munique. Não ia ter jeito. Tive que ser Bayern. Quando eu te falo de Benfica de Portugal, eu tenho até hoje uma base, um ataque, tá entendendo? Coluna, Zé Augusto, Eusébio, Torres e Simões. Olha aí, rapaz. Esse ataque fantástico do Benfica, que perdeu um título mundial pro Santos, que tinha um tal de Dovaldo Mengalvo Contini pela IPEP, tá entendendo? E que derrotou o Brasil na Copa de 66. É complicado, mas já que a gente está falando de Champions De maravilha. League, com Coisa certeza. Hoje tem um jogaço na tela do SBT e eu vou chamar o Vini lá em Manaus, porque ele vai contar tudo pra gente da partida entre o Real Madrid e o Mônaco. Partida que vai ter Vini Júnior e Mbappé juntos, Vini. Boa tarde pra você. Boa tarde, vocês estão falando aí dos jogadores que vocês gostaram e tal. O primeiro jogador assim que eu acompanhei e gostei muito de ver jogar foi o Kaká. Kaká, na época do Milan, eu tinha uma camisa do Kaká 22, inesquecível. Até falam até hoje que a minha beleza é parecida com a do Kaká, mas eu não vou também ficar entrando nesse assunto aqui. Vamos falar de Real Madrid e Mônaco, jogaço de bola com promessa de lei do ex. Exatamente, promessa de lei do ex. Para quem não sabe, o Mônaco foi o primeiro time do Mbappé, né? Foi até o momento que o Mbappé chocou o mundo pela primeira vez, foi pelo Mônaco. Quem lembra daquele Mônaco e Manchester City, né? O Mbappé jogando muita bola no futebol francês, depois ele foi pro PSG para jogar com o Neymar e hoje está no Real Madrid. É um jogo muito interessante, um jogo para um Real Madrid no Santiago Bernabéu que tem sofrido muita pressão da torcida. A gente teve no final de semana Real Madrid, Levante, protestos contra o Vinícius Júnior, Valverde, Bellingham e o presidente do Real Madrid, o Florentino Pérez, também sofreu bastante protesto, cartazes, né? Coisa que a gente vê no futebol brasileiro, acontece também no Real Madrid. Nada melhor do que o maior campeão da história da Champions recuperar a moral com a torcida justamente nessa competição. Seria muito legal se a gente tivesse do lado do Mônaco o Paul Pogba, né? Que está jogando no Mônaco nesse momento, mas está fora da partida, está machucado nesse jogo, mas a gente tem jogadores brasileiros, como o lateral Caio Henrique, lateral de seleção brasileira, que joga no Mônaco. A gente tem também o Wanderson do outro lado, que também é lateral de seleção brasileira. É interessante também a gente poder acompanhar esses jogadores da nossa seleção. Do lado do Real Madrid, obviamente, tem Mbappé, tem Vinícius Júnior, tem Rodrigo, Éder Militão segue fora lesionado, mas sem dúvidas é um grande jogo para a gente assistir, para a gente acompanhar, ver se o Real Madrid consegue recuperar essa moral, não só o Real Madrid, né, mas também o Vinícius Júnior, que está numa fase bem complicada, sendo vaiado como nunca antes foi vaiado. Inclusive é um jogo interessante pra gente ficar de olho nisso, né? Se já deu uma apaziguada nos ânimos da torcida do Real Madrid depois da vitória contra o Levante. Apesar disso, o time foi vaiado ainda nessa partida. Vamos ver se o time recupera essa moral na Champions. E o Mônaco vem pra cometer o crime, né? Vem pra aprontar, vem pra ser a zebra desse jogo no Santiago Bernabéu. O Mônaco, que já fez boas partidas nessa temporada, é um jogão de bola. É interessante, vou aproveitar e botar o Matoso no papo também, que chama muita atenção, né? Porque a nossa seleção pode não passar por um momento muito bom, mas eu acho que todas as estrelas do futebol mundial ainda são jogadores brasileiros e esse jogo é o perfeito exemplo disso, Matoso. Olha, Jordana, Vini, repara bem, a questão é que os nossos jogadores, eles têm qualidades diferenciadas. E os europeus não são bobos, tá certo? Nem são brasileiros. Tá? O que eles fazem? Eles pegam os nossos melhores, sabe, do valor técnico, da capacidade tática e poderíamos até dizer física. Só que essa tática passa pela questão da determinação e da disciplina e também uns bilhões de euros.
Vocês querem, venham para cá. Mas vocês não vão jogar como no Brasil. Vão jogar como a gente. E eles acabaram se dando bem. Porque são valores. Infelizmente, quando eles vêm para a seleção brasileira, os melhores jogadores europeus não são os brasileiros que jogam na Europa, são os europeus. E parece que eles sugam o que tem de melhor nosso e ficam para eles. E nós não conseguimos extrair deles para nós, porque a nossa técnica é única. Só, Vini, dentro disso que você falou de antes, e você falou do Real Madrid, lógico que o Real Madrid não pode ser esquecido, porque nós tivemos um cara chamado Didi, que ele dizia não era ele que corria, era a bola que ia. E ele tinha um cara chamado deixa eu até arrepio, cara, Di Stéfano, que o Santiago Bernabéu disse não. Fica o Di Stéfano, você não. Aí na Copa de 1962, quando o Brasil ganhou da Espanha, todos cantaram o Brasil, fui a toada de Madrid para tá aí, o Matoso lembrando de todos esses detalhes. Vini, daqui a pouquinho a gente volta com você, porque a gente vai falar de outro campeonato. O Matoso adora falar da base e chegamos às semifinais da Copinha, da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu vou colocar o Marquinho lá na Paraíba nesse papo, porque tem um detalhe, né, Marquinho? Palmeiras foi eliminado, cara. Por que tu ri? Só porque eu vi ele falar o Kaká? Surpreendente, viu? Olha só, boa tarde, sejam bem-vindos aqui à nossa Paraíba. Pois as quartas de final começaram no último fim de semana. No domingo, o Grêmio eliminou o Ceará, a partida terminou 3-0. Ainda no domingo, o Cruzeiro eliminou o Guanabara City pelo mesmo placar. Ontem, o São Paulo venceu o Botafogo por 3-1. E a surpresa aí para todo mundo, a grande zebra aí das quartas, o Ibrachina despachou o Palmeiras, viu? A partida terminou empatada em 2-2 e nos pênaltis o Ibrachina venceu o Palmeiras. Eu não conhecia esse time, tá? Que eliminou o Palmeiras, mas que eliminou também o Atlético Mineiro, eliminou o Internacional e agora o todo-poderoso Palmeiras caiu para o Ibrachina. Descobri que é um time lá da Moca, um bairro de São Paulo. Surgiu durante a pandemia. O nome veio do melhor estilo. Lembra do El Chan? Mas no lugar da mistura do Brasil com o Egito é o Brasil com a China. Tanto que como mascote eles usam um arara e um dragão também. É um clube envolto aí a problemas, já que é ligado ao comércio popular de um dos maiores centros comerciais do mundo, né? Que é a região da 25 de março. Lá em São Paulo, e os donos já foram inclusive alvos da CPI sob acusação de falsificação e contrabando. Saindo do meu modo Wikipédia, a semifinal da Copinha começa amanhã, teremos Grêmio e Cruzeiro, e na quinta, São Paulo e justamente Ibrachina, tá? Quem sabe aí o Ibrachina também vai eliminar o São Paulo e teremos uma final com esse time aí que vem se tornando uma sensação nesse projeto que acontece lá na Moca. E para não estourar meu tempo, me tanchier para vocês. Rapaz, é muito legal quando tem essas surpresas, né, Matoso? Agora, que confronto Cruzeiro e Grêmio, eu achei muito interessante. O São Paulo ganhou o Botafogo, não é isso? Foi, ganhou o Botafogo. Aí vai jogar com esse Ibrachina. Isso. Que é um time, ao contrário do biotipo dos chineses, que são jogadores grandes, fortes. Esse é o time que São Paulo vai enfrentar. E essa surpresa, Jordão, é como eu vi uma vez um professor de educação física, que hoje está no SESI, o professor Guido, parece-me que é baiano. Ele disse, Edson, vocês no Pará, no norte, vocês não sabem o que é que está sendo feito em Rondônia e em Roraima. Aí quando tu vê o Ibrachina, a gente, quem é o Guanabara City de Goiás? Porque a gente só fica em Palmeiras, em Flamengo e Fluminense, a gente não vê outros que estão trabalhando pela beirada. Se eles não forem campeões, quanto dá para ir para vender? Quanto a gente troca? Quanto a gente negocia? O futebol é empresa. Com certeza. E Guanabara City também foi um que foi eliminado, eliminou a Tuna. Pois é. Né? E antes conseguiu também, foi um time, no caso do próprio Roraima, o Monte Roraima, que saiu, mas é um time que apresentou uma envergadura curiosa, interessante. Muito legal, a gente vai ficar de olho definitivamente nessas surpresas da Copinha. Meninos, muito obrigada, viu? Amanhã a gente está de volta, vamos ver o que vai sair desse confronto de hoje da Champions. Agora chegou a hora de dividir a rede e ir para o esporte local, porque os estaduais já começaram. Roda a vinheta.
chegou a hora de falar do futebol estadual, porque estamos em semana de começar o Parazão, que eu tava morrendo de saudade, Matoso. E quem tava empolgado desde ontem era o seu Paysandu. Totti trabalhou, pra quem não sabe, o Totti é o assessor do Paysandu. Meu amor, um abraço pra você. E ele tava trabalhando, viu? Ontem teve a coletiva de apresentação do novo centroavante bicolor. Bora conferir o que disse o Ítalo Carvalho. Uma das principais contratações do Paysandu na temporada foi o centroavante Ítalo Carvalho, de 29 anos. O jogador foi apresentado no estádio Bamparacuruzu com o status de goleador, já que nas últimas temporadas ele se destacou como artilheiro de algumas competições. O atleta já chegou mostrando o cartão de visita e marcando gol no último amistoso do Papão, antes da estreia no Campeonato Paraense. A evolução do segundo jogo, treino para o primeiro, ela é notória, ela é muito grande. E sabemos ainda que tem essa parte física ainda, que a gente não está no ideal. Somente 2 semanas de trabalho, né, a maioria do grupo junto aí. Então a gente está numa evolução bacana. Esse jogo treino ele foi muito bom para isso, a gente notou essa evolução e isso é importante para a gente entender que o trabalho está sendo bem feito e continuar assim, porque a gente tem grandes coisas. Quando passou pelo Voltaço em 23 e 24, marcou mais de 20 gols nas 2 temporadas, participando do acesso da equipe sul-fluminense à Série B do Campeonato Brasileiro. Entre 2022 e 2025, Ítalo entrou em campo 122 vezes, período em que acumulou números expressivos e se consolidou como uma das referências ofensivas nas divisões nacionais. Foram 2 acessos conquistados e títulos individuais como artilheiro da Série D e vice-artilheiro da Série C, além de ser artilheiro do Volta Redonda na campanha do título da Série C de 2024. Não é a primeira vez, né, que o Paysandu me procura, já tem algum tempo, então sempre eu tive essa vontade. Como você falou, ali no Volta Redonda eu construí uma história bem bacana, muito tempo ali, então acaba que era meio dificultoso essa saída, mas desde o primeiro momento eu mostrei a minha vontade de vir para cá, de procurar novos ares também, porque eu acho que é importante para mim. Então a todo momento eu mostrei essa vontade de estar aqui, graças a Deus que deu tudo certo. Agora é aproveitar e trabalhar muito para poder fazer os gols aqui. O atleta destacou a mistura entre os jogadores da base e os jogadores mais experientes e ressaltou que essa foi uma grata surpresa na temporada de 2026. Eu até me surpreendi positivamente com a garotada aí, são meninos de muita qualidade. A gente que é um pouco mais velho, mais experiente, a gente está tentando dar todo o suporte para eles se desenvolverem, mas são meninos de qualidade, a gente sabe escutar e estão dispostos a evoluir, a escutar, então isso é importante. Então vejo um potencial muito grande na base aí, o que a gente puder fazer para minimizar tudo que envolve essa subida para o profissional, a gente vai fazer para eles poderem atingir o 100% deles e nos ajudar. Tá aí que fala interessante, né? Eu achei muito legal isso quando a gente fala do Paysandu integrando os meninos da base, que não são mais da base, agora já são jogadores profissionais, já estão integrados ao elenco, e ele falando que esses jogadores como o Ítalo, o Quintana, que renovou o contrato, trazem a experiência para os jogadores mais novos. E que experiência, porque que currículo do Ítalo Carvalho, Paysandu tendo sorte com o atacante. Foi engraçado que eu fiz um comentário a respeito da pegada desse cara no gol, tá certo? Como a bola veio. Porque às vezes o time contrário se fecha naquele famoso ferrolho. Forma aquelas 2 linhas quase compactas, uma na entrada da área, outra na marca do pênalti. Aí os caras não conseguem chutar. A bola quando veio, tá certo? Na entrada da área, ali a altura da meia-lua, ele bateu bacana, gol. Ou seja, os jogadores precisam ter a ousadia. O Totti, você falou no Totti. Totti, manda aquela série de gols que tu mostra do Jobson, fez uns 5 ou 6 gols fora da área. De um lado, do outro, no meio. É arriscar de fora da área, mas para isso tem que treinar. E esse comentário que ele fez sobre a valorização da base. Ah, Matoso, mas o Paysandu está fazendo isso porque está mal de grana. Mas a criatividade vem na necessidade, todo mundo sabe disso. E se tá mal de grana, não tem jeito melhor do que conseguir grana do que vender o seu jogador. Agora eu vou falar para vocês da imprensa. Ah, meu pai amado. Não é só a torcida e o dirigente. Nós da imprensa também temos responsabilidade de um garoto desse, quando errar a primeira e a segunda, não ficar sacaneando com o moleque. Não, sem dúvida. É uma coisa que eu sempre Vamos falo. dar moral pros caras. Eu vou puxar a orelha do torcedor que tá assistindo a gente. Consegue me colocar na câmera 2, Júnior?
Não, a gente tem que puxar a orelha porque é o seguinte, chega muito jogador de fora, jogador que é caríssimo pro futebol paraense, e aí o que acontece? Ele erra, não faz gol, não contribui com o time e o torcedor passa pano. Quando é um menino da base que comete um erro, ninguém tem paciência. Então vamos melhorar nesse quesito na temporada 2026. Quer que eu fale mais um pouco para atiçar? Mas nem me Paysandu, não adianta. Os dois, repasso só vai ter no Parazão e na Copa Norte, eu imagino. Vamos lá. Se o zagueiro que tomou aquele corte no jogo Águia e que quase entorta, se o outro zagueiro fosse o que caísse de bunda, entregasse de presente pro outro, se fosse o moleque daqui, o que é que vocês dão imprensa e falam? Tá vendo? Os caras não têm chance, é por isso que não tem chance. Porra, o que o Klaus tomou o risco do cara e o Marlon entregou, mas é normal, os caras estavam travados, aí a gente arranja desculpa pros caras. Por nosso, tá vendo? Tem chance, não aproveita. Não pode, a gente não vai aceitar isso nessa temporada, não. Mas já que a gente tá falando deles... Mas olha, Klaus e Marlon, isso é só um comentário, você sabe. Passou. É claro, começou, mas vai pra cima. Que a gente está falando deles, o Totti também colocou a coletiva de imprensa do Yarley, zagueiro da base, que leva o nome de um ídolo do Papão. Sim. E ele falou sobre a oportunidade com o Júnior Rocha. Bora ouvir. Sim, o Júnior está dando muita oportunidade para a gente da base. Esse ano eu quero me manter aqui focado, firme para poder jogar desse ano. E a oportunidade do Júnior é gratificante para a gente, que a gente sabe que a gente tem que manter o foco antes de entrar do jogo. E se Deus quiser, a gente vai fazer um excelente ano aqui e alcançar coisas grandes pela frente. Pugê, eu já achei bacana. Tá aí, olha, o Yarley falando sobre a oportunidade, que ele está muito grato e é hora de agarrar com unhas e dentes, e eu concordo. E nessa história de oportunidade, você sabe que quando o Yarley, Paysandu, ganhou aquele título, aí o Paysandu vai começar as negociações, aí traz Yarley, rapaz, o cara é da segunda divisão, o cara foi o melhor, né? Então que se inspire o Yarley, que inspire os outros jogadores da base. O Tuma, o presidente do Paysandu, chegou a dizer que pelo menos dos 14 que passaram por lá, 8 devem ficar. Só 6 devem retornar para ganhar umas canchas. Sim, com certeza. E é isso que é importante. Eu estou muito ansiosa e animada para ver o Paysandu nessa temporada 2026 e a gente espera que o Júnior Rocha aproveite muito os meninos da base. Mas a gente começou o programa de hoje falando de Champions, do jogaço que tem aqui na tela do SBT, entre Real Madrid e Mônaco, e o Mauro Betti tem um recadinho pra gente. Família, fala torcida do SBT, é hoje aqui na tela do SBT. Thiago Leifert comanda Real Madrid e Mônaco pela penúltima rodada da fase de Liga da Champions. O maior campeão do torneio, que está em crise, o Real Madrid, enfrenta um bom time do Mônaco. Com o Thiago Leifert narrando, Alexandre Pato, Nadir Bastos e eu, Mauro Betti, comentando, reportagens de João Venturi e você na torcida do SBT. Hoje tem Champions, no meio do ano tem Copa do Mundo aqui no SBT com Galvão Bueno e tem sempre a sua torcida na família do SBT. Tá aí, reforçando para você que 4h45 você tem um encontro marcado com mais um jogaço da Champions. Valeu, Max! Agora, bora falar de Mangueirão, porque deu uma polêmica nesse final de semana com o gramado do Mangueirão, que estava simplesmente numa situação muito complicada. A nossa equipe... Estava mais para Mangalzão do que para Mangueirão. Eu não queria falar isso, mas já que o Tá bom. Foi muito complicado realmente, jogadores reclamaram, teve lesão de jogador, o presidente do Clube do Remo, Tonhão, também reclamou muito do gramado. E aí a nossa equipe foi ontem no Mangueirão para conversar com o engenheiro agrônomo Mesquita, não quiseram gravar entrevista, mas nós temos uma resposta sobre a manutenção do gramado, que foi iniciada na manhã de segunda-feira, que estão aguardando o retorno da empresa contratada para fazer a troca total do gramado. O responsável, no caso o Mesquita, informou que semanalmente ajustes são feitos e que há expectativa para que o gramado esteja bem melhor no próximo sábado, que o Leão vai estrear no Parazão. E vai ser no Mangueirão. Olha, Jordana, vamos lá. É muito fácil cair no Mesquita. Com certeza. O Mesquita é um operador do processo. Sim. A coisa vem daqui. Tá certo? Então, na verdade, é aquela história, manda quem pode, obedece quem tem conta para pagar. Não é?
Então, Mesquita, pô, o negócio vem daqui. Os contratos do show começam a outra coisa. Vamos parar com essa história. O Mangueirão não se sustenta só com futebol. A estrutura que está ali, ontem mesmo eu vi colegas da própria imprensa dizer, é difícil falar de futebol. A renda deu quase 1 bilhão, mas só sobraram menos de 500 mil, porque é caro uma estrutura dessa. Sim. E um jogo de futebol, ainda mais como nós tivemos essa Supercopa, onde quiseram desqualificar o evento, desvalorizar a sua importância no calendário, uma campanha contra, e deu quase 1 milhão de pessoas, 1 milhão de reais. Quase 28 mil pessoas, 25 mil pagantes. Isso representa que o torcedor ele gosta do futebol. Os que são azarões, mal com a vida, está entendendo? Maneira mais um pouco no discurso, que só prejudica. Então o Mesquita é o menos culpado. Ah, não, com certeza. Ele tá aqui na ponta, é o que chega lá para ele. E a gente sabe que até sábado o gramado já deve estar bem melhor. A gente está falando do Mangueirão, um estádio padrão FIFA. Agora vem comigo que eu tenho um recadinho muito especial para você. E aí, galera, bora dar uma espiadinha nessa super oferta da TIM Ultra Fibra por apenas R$ 109,99 ao mês no débito automático. Você contrata 600 MB e leva 100 de bônus. São 700 MB com streaming incluído. E não é um streaming qualquer não, tá? É um streaming nacional com muito conteúdo original. Essa oferta é para quem gosta de maratonar e acompanhar programas ao vivo, sem travar. Seja reality show, série ou filme, porque para assistir aos momentos mais comentados da TV e do streaming, você precisa de ultra velocidade e ultra estabilidade na internet. Contrate agora TIM Ultra Fibra e aproveite 700 MB com streaming incluído por apenas R$ 109,99 ao mês. Acesse o QR Code na tela ou ligue 0800 880 4141. Acesse tim.com.br/TIM Ultrafibra ou vá a uma loja TIM. TIM, imagine as possibilidades. Opa, tá aí, então, já voltei. Eu já pensei que primeiro fosse a outra menina. Aí, qual é o nome da outra? A Isa, né? De quem? O nome da moça da TIM, como é? Da TIM? Sim. A Isa? A Isa, sim. sim. Quem me dera que eu fosse bonita que nem a Isa, gente, pelo amor de Deus. Cada um no seu padrão, no seu estilo. Todas as duas. Bora falar do Clube do Remo? Bora. Bora falar do Clube do Remo, que no domingo a gente confirmou com o presidente Tonião uma nova contratação para o Leão e foi o goleiro português André Moreira. Ele que tem 30 anos e tem um currículo, meu amor, que já passou por Aston Villa, por Atlético de Madrid, estava sem clube no mercado e deve ser anunciado essa semana. O Tonião e o Marcos Braz, os dois conversaram com a gente na transmissão do canal do Benja e eles confirmaram que não é só uma contratação do goleiro, mas outras contratações devem ser anunciadas entre essa e a próxima semana, Matoso. Essa é a hora de fortificar cada vez mais o grupo. Tá certo? Eu vejo que o Clube do Remo, eu vi uma entrevista legal do Aleph Manga, pô, bata cara pra gente no gramado, essa coisa toda. Se admirou do técnico Osório tê-lo mantido até os 90 minutos. Você sabe que hoje em dia os caras se dividem muito. Jogador que só joga 30. Ele achou que só ia jogar 60 e o técnico manteve por 90. Por quê? Porque sabe do potencial dele. E esses jogadores, como o Aleph Manga e o próprio Carlinhos, são jogadores que eu acredito muito, eu já disse aqui. O Carlinhos, eu espero ser a grande surpresa do Clube do Remo, agradável. O goleiro, baita goleiro, com todas essas passagens, mas tem que dizer para o português, que o Clube do Remo tem um cara chamado Marcelo Rangel, que é o cão. Salvou o Clube do Remo em momentos dificílimos. Dificílimos. Não foi fácil. O Remo teve um belo ataque, teve bela jogada de meio campo, mas no final foi trôpego no sistema defensivo. Este moço chamado Marcelo Rangel foi o cara. Se vire o Osório, isso é problema dele. Porque parece que o português é bom também. Rangel é titular absoluto, mas está chegando um grande reforço para compor verdade, é bom. Elenco, né? É o que a gente fala, o Paysandu tem sorte com o atacante e o Remo tem sorte com o goleiro, né? Pois é. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais do Paysandu, agora a gente vai fazer um rápido intervalo, não sai daí. Hoje, 15 para as 2 da tarde. Deus a abençoe. Graças à senhora encontrei minha filha. Mas isso não será boa notícia para todo mundo. Eu não entendo por que insistimos para que Esmeralda conviva conosco. Parece que ela tem que nos perdoar por viver. É nossa filha. Ela não quer ser. Eu já estou mais do que cansado da Esmeralda ser sempre motivo de discussão. O casamento do José Armado será anulado. Hoje, 15 para as 2 da tarde. Esmeralda.
A história de Belém não se vive só nos livros. Ela pulsa nos espaços que percorremos todos os dias. Patrocinar o restauro de prédios históricos é cuidar desse patrimônio, juntos, fortalecendo a nossa identidade e preparando o futuro para quem ainda vai viver tudo isso de perto. Manter viva a história de Belém e preservar a nossa memória tem a ver com a Vale. Portiolli Gold Intenso, o brilho do ouro, a força da presença. Seja graduação EAD ou semipresencial, a Uniaselv tem a estrutura para aprender de verdade. E com apoio de professores experientes e flexibilidade para estudar onde quiser. Matricule-se já! Bora! Hoje, 3h30 da tarde, Fofocalizando. Estamos de volta, eu falei que era rapidinho para dar uma notícia que eu acho muito boa para o torcedor do Paysandu. Ontem, o Paysandu anunciou mudanças administrativas no clube e que todas as portarias serão publicadas no site para que o torcedor e o clube tenha transparência. Tá aí a nota, olha, do Papão. A fim de garantir total transparência à sua gestão, o presidente do Paysandu, Márcio Tuma, despachou as primeiras portarias de circulação interna e todas estão disponíveis no site para o torcedor ler e ver tudo que está acontecendo. Eu separei, Matoso, algumas partes principais. Por exemplo, departamento de futebol nomeado até o fim de 2026, cofre trancado, precisa de dupla assinatura para tudo, nenhuma conta vai se movimentar sozinha. Gramado da Curuzu vai ser de responsabilidade exclusiva do vice Diego. A auditoria da Folha, a contabilidade deve validar todos os cálculos antes do pagamento. E centralização do presidente Márcio Tuma. Ele mesmo falou que o Paysandu é um clube presidencialista, então toda a decisão final está na mão dele. Demissão, aumentos, riscos de contrato, tudo com o aval e com a decisão final dele. Jordana, eu já ouvi comentários de pessoas, porque o Paysandu é dirigido hoje por um grupo de advogados. Gente, nós temos leis a cumprir, nós temos legislação trabalhista a cumprir, nós temos normas, nós temos regras. E o Paysandu, neste momento, precisa fazer cumprir tudo isso, porque muitas coisas pareciam todas legais e, de repente, no final do ano, explodiram denúncias e ameaças de levar o clube à justiça. 3 milhões dali, 4 milhões da lá. Então, pô, você tem um Márcio Tuma, você tem um Roberto Maia, você tem um Bruno Castro, aquilo que a gente diz, você tem um grupo de pessoas gigantes que, 1, são bicolores, 2, são advogados, 3, são gestores do clube. E 4, que eu te diria que poderia juntar tudo isso. Essa ideia do Márcio Tuma, não ter medo da verdade, encarar e dizer a verdade pro torcedor para evitar fake news, porra. Porque todo mundo pega aí, mas é daí, o Paysandu é aquilo, porque eu não gosto de ti, daquele do outro. E o Paysandu joga as claras, aí não tem fake, não tem mentira. Matoso, você me pediu 30 segundinhos do programa no final. Me conta, o que aconteceu? É uma notícia, porque de qualquer maneira nós tivemos a perda do Hector, né, do Águia, mas nós tivemos ontem a perda de um jogador do Águia. Ele foi o goleiro campeão do primeiro título de um clube do Pará no norte do Brasil, ganhar um título nacional. A Tuna Luz brasileira, campeã brasileira da Série B em 1985, o goleiro Ocimar. Faleceu ontem, a professora Gracete Mauer nos informou, num time que tinha jogadores do tamanho do Quaresma, que jogou em Remy, Palmeiras, Pumba, que jogou na seleção paraense, Boné, que brilhou no Nordeste, o Thiago, que foi um ponta-direita depois do Remo, na melhor campanha da Copa do Brasil do Remo, em 1991, eliminado pelo campeão Cristiano do Scolari. Então essa era a Tuna Luz brasileira. E o Ocimar, um grande goleiro, e aqui a nossa homenagem em memória ao Ocimar e à família da Tuna. Exatamente, sentimos muito. Estamos chegando no finalzinho do programa, só para dizer para você, torcedor, que os ingressos de Remo e Paysandu já estão disponíveis para venda. Clube do Remo com R$60 arquibancada, 120 cadeira, Paysandu com R$40 arquibancada e R$100 a cadeira. Matoso, muito
muito obrigada pela participação. Satisfação muito grande, viu? Obrigada. Amanhã a gente está de volta com muito mais SBT Esporte. Beijo.